Olá, nesse vídeo eu vou mostrar minha solução para o desenvolvimento de um gerenciador de processos para o Linux. Sem mais delongas, eu já vou mostrar o meu código aqui de uma forma bem sucinta. Então, a primeira função que eu criei foi o gerar processos. Eu estou passando 3 comandos aqui, eu poderia ter feito em um só que eu queria ver o que é que estava sendo gerado a cada comando, então eu preferi dividir em 3. Estou salvando o resultado de cada um desses processos no arquivo txt. Estou utilizando aqui o PS e estou escolhendo quais valores eu quero que sejam mostrados, que são PID, username, qual CPU que está sendo utilizada, porcentagem de CPU, porcentagem de memória, status, prioridade e o comando. Além disso, eu estou sorteando eles pela porcentagem de CPU utilizada. Nessa segunda função aqui eu estou preenchendo a tabela dos processos, abrindo esse arquivo gerado anteriormente e estou separando os processos por espaço para preencher essa tabela dentro desse laço aqui. Eu estou aproveitando esse laço mais externo aqui já para pegar os valores que vão ser colocados no gráfico da porcentagem de processos de cada core. Como essa máquina aqui que eu estou utilizando é um pouquinho velha e só tem dois cores, dá para ver aqui no HTOP, que só tem 2, então eu só criei 2 variáveis chamadas CPU1, CPU2, e estou dizendo que quando o valor quando o CPU utilizado for o 0, eu estou salvando todos os valores de porcentagem na variável CPU1 e quando for 1 na CPU2. E aqui mais embaixo eu faço a atualização, tanto da tabela quanto dos progress bar, que vão ser utilizados para mostrar a porcentagem dos processos. Tem a função aqui pegar PID, que vai simplesmente pegar o que foi escrito na caixa de texto do PID. Tem aqui a função executar comando, que vai pegar o comando que cada botão representa e vai executar de acordo com o botão que foi pressionado. Então, se eu apertar o botão matar, ele vai matar o processo utilizando essa função kill, passando o PID e o sigkill. Se for utilizar o suspender, vai utilizar sigstop e continuar sigcount. A próxima função que a gente vê aqui é esse time event, que ela vai ser chamada a cada 1 segundo. Aqui em cima eu defini isso, dá para ver, que start time passando 1000 milissegundos, que é 1 segundo, né? Então ela vai ser chamada a cada 1 segundo e se no momento que ela foi chamada o campo de texto para onde se escreve o filtro, se ela estiver vazia, eu vou preencher a tabela da forma que a gente já viu que ela vai ser preenchida. Agora, se não estiver vazio, eu vou preencher de acordo com o que foi filtrado. Essa função eu vou mostrar um pouco mais para baixo. Então aqui a gente tem as funções que vão ser chamadas quando a gente aperta cada botão. Quando a gente aperta o botão de suspender, vai chamar a função executar comando, passando o comando suspender. Continuar passando o continuar e matar passando o matar. Aqui a gente tem a função de alterar a CPU, que vai pegar qual CPU o usuário quer que seja a nova CPU do processo. E com essas manipulações aqui, que o próprio professor passou durante as aulas, a gente altera essa CPU utilizando essa função aqui, que eu não ouso pronunciar o nome. O próximo método criado foi o de mudar a prioridade, que vai pegar também qual é a nova prioridade que o usuário quer, e com essa função setPriority, ele muda essa prioridade. Eu tenho esse método aqui de gerar processos 2, que é aquele que eu mostrei, na verdade o populando tabela 2, que eu mostrei lá na função que vai ser chamada a cada 1 segundo. Então o que acontece? Essa função populando tabela 2, que é o que vai preencher a tabela de acordo com o que é filtrado, vai chamar essa função gerar processos, que aqui dentro é que vai ocorrer esse filtro, da mesma forma que aconteceu lá no primeiro
no primeiro método para gerar aquele arquivo TXT, aqui também vai acontecer. Só que utilizando esse grep aqui, eu filtro com o que o usuário está digitando lá na caixa de texto do filtro. E aí sim, faço o preenchimento da tabela, agora com o arquivo filtrado. Mais uma vez eu estou aproveitando esse while aqui para fazer a atualização da porcentagem lá nos gráficos. Só que dessa vez, como os dados estão filtrados pelo processo que o usuário quer ver, ele vai mostrar só a porcentagem de consumo do processo que foi filtrado pelo usuário. E aqui eu atualizo tanto a tabela quanto os valores de CPU1 e CPU2 lá no Progress Bar. Eu vou executar aqui o código para a gente ver funcionando. Dá para ver aqui que a tabela está sendo atualizada a cada 1 segundo. Eu tenho aqui a minha tabela com o PID do processo, o usuário, qual CPU está utilizando, a porcentagem de CPU utilizada, a porcentagem de memória, o status, a prioridade e o comando. Estou ordenando por porcentagem de CPU e dá para ver aqui que o que eu estou utilizando mais é o OBS, né? Que é o que eu estou utilizando para gravar. Então aqui em cima a gente consegue ver também as caixas de texto para colocar o PID e o filtro, e os botões de suspender, continuar, matar, alterar a CPU, mudar a prioridade, e também a escolha aqui do usuário, tanto por prioridade e por CPU. Então, se eu mostrar aqui os gráficos também nessa nova aba aqui, dá para ver a utilização de CPU de cada core. Dá para ver que está mudando aqui bastante, porque o processo que mais está consumindo aqui é o do OBS, e ele muda bastante aqui de CPU. Então, para fazer os testes aqui, vou fazer o teste aqui do filtro primeiro. Por exemplo, se eu quiser chamar o htop aqui, que eu estou executando, eu posso filtrar aqui por htop. E ele me mostra somente o htop. Se eu for para gráficos aqui agora, ele me mostra só a porcentagem de uso só do programa htop. Eu gosto de utilizar um programa que o próprio professor passou para a gente, que é o de alocar, que ele consome bastante CPU, então eu vou executar ele para a gente ver funcionando aqui. Dá para ver que o alocar já foi aqui para primeiro lugar, posso filtrar só por ele também aqui. Alocar, vou pegar o PID dele e colocar aqui 15401. E eu vou testar os botões aqui agora. Então, primeiro eu vou suspender. O status aqui está em R. Quando eu coloco em suspender, ele vai para T. A porcentagem de CPU até abaixo. Se eu apertar em continuar, ele volta para R. E matar eu vou deixar por último. Eu vou alterar a CPU agora. Dá para ver que ele está utilizando a CPU 1. Se eu mudar a CPU, para eu mudar a CPU, eu vou escolher CPU 1, já que aqui é 0 e 1 e aqui é 1 e 2. E eu vou apertar aqui em alterar a CPU. Foi para 0. Se eu quiser voltar para o 1, eu escolho aqui 2 e altero a CPU. Ele volta para 1. Agora eu vou mudar a prioridade. Dá para ver aqui que a prioridade é 19. Se eu colocar 5 aqui, por exemplo, e escolher mudar a prioridade, a nova prioridade vai para 14, que é aquele 19, menos o 5 que eu escolhi. E agora para matar, eu pressiono matar, e ele some daqui, e o processo aqui também no terminal, ele morre, ele fecha, né? Se eu apagar aqui o alocar, ele mostra mais uma vez todos os processos que estão sendo utilizados. Vou executar aqui o alocar mais uma vez e vou mostrar aqui os gráficos. Ele está consumindo quase 100% no CPU 1. Então aqui no 2, com certeza, estaria muito próximo de 100%. E se eu alterar agora para o CPU 0, alterar a CPU, agora vai ficar próximo de 100% aqui, ou 100% às vezes, né? Aqui na CPU 1. E eu vou matar mais uma vez esse processo. Morreu. E é isso. Para continuar vendo os gráficos aqui,